Irmã, irmão, sou teu irmão na fé, um mensageiro de revelações que te fala com respeito e tremor de alma. Hoje é 20 de dezembro de 2025 e, com a ajuda de Deus, venho para te alertar e sustentar tua esperança. Não te falo para semear medo, mas para despertar a consciência e nos prepararmos juntos, sob o amparo do céu. Nos últimos 7 dias, foram relatadas aparições simultâneas em 7 lugares com o mesmo clamor. Aproximam-se 3 dias de escuridão. Não te peço que acredites cegamente. Convido-te a ouvir até o final, a permitir que esta mensagem te leve à oração, à conversão e à caridade concreta. Segundo múltiplos testemunhos e sinais, não estaríamos diante de opiniões isoladas, mas de uma convergência que exige vigilância do coração e serenidade do espírito. Não é teoria para entreter curiosidades. É um chamado urgente para ordenar a vida, reconciliar-nos com Deus, amar nossa família com ações, acender a lâmpada da fé em meio a tanto ruído. Se sentes que isto ressoa em teu interior, ajuda-me a levar isto a mais almas. Deixa teu like e compartilha este vídeo. Talvez hoje sejas a ponte pela qual alguém retorne à graça. Uma palavra necessária de discernimento. A revelação pública culminou em Jesus Cristo e nos é transmitida na Escritura e na tradição. O que aqui apresentamos pertence ao âmbito de revelações privadas e deve ser acolhido com prudência e fidelidade à Igreja. Com este marco, avancemos com fé, sem sensacionalismo, mas sem indiferença. Respira fundo, coloca teu coração em silêncio. Pede ao Espírito Santo que ilumine cada palavra, porque o que vem não pretende esmagar-te, mas preparar-te. Não quer assustar-te, mas despertar-te. Agora, entremos no corpo da mensagem. Primeiro, o diagnóstico espiritual e o contexto destes tempos, para entender por que somos chamados a vigiar. Depois, revisaremos os sinais recentes que muitos têm relatado. E, finalmente, as instruções concretas para atravessar com paz o que poderá acontecer. O coração que escuta sabe que algo se distorceu no íntimo. Chamamos liberdade à blasfêmia, arte ao sacrilégio, direito ao sangue inocente. Fere-se a família e instruem-se os pequenos em caminhos que apagam sua luz. Quando os alicerces vacilam, o que pode fazer o justo? A noite moral avança não com estrondo, mas com rotina, indolência, tibieza, pactos com o conforto. Assim, o amor esfria e o útil é entronizado sobre o santo. Não falo para condenar, mas para despertar. Se a casa arde, não basta discutir a cor das paredes. Em oração, no dia 29 de novembro, uma certeza atravessou-me como uma lâmina. O cálice está prestes a transbordar. Por longo tempo, o Filho sustenta a mão da justiça com a força de sua misericórdia, mas nossa obstinação multiplica o peso. Não nos é anunciada uma vingança, mas uma correção de amor. A mãe não vem para assustar, vem para preparar, ordenar a vida, romper com o pecado, voltar às fontes, a oração, os sacramentos, a caridade concreta. Se este sussurro sagrado te toca, não feches os ouvidos. Mantenha o coração sóbrio e vigilante. E, para não ficarmos apenas em palavras, olhemos com serenidade o que se tem mostrado nestes dias. Nestes dias, os testemunhos acenderam-se como brasas que anunciam tempestade. Em Medjugorje, no dia 25 de novembro, Mirjana falou com tom de urgência e conversão. Em Garabandal, famílias dos videntes movem-se com discrição, como quem guarda óleo na lâmpada. Em Akita, a imagem voltou a chorar e o silêncio de anos quebrou-se como cristal. Em Fátima, peregrinos relataram que o sol dançou, não para divertir, mas para sacudir a sonolência da alma. Não são ilhas nem coincidência.
O mesmo sino grave repete uma nota que cresce em intensidade, como se uma linha do tempo invisível nos levasse à beira de dezembro. Enquanto isso, os meios de comunicação distraem com ruído e os governos calam para não alarmar. Quem vigila reconhece o traço, a providência avisa sem gritar e o céu chama para vigiar com um coração sóbrio. Não é um convite ao pânico, mas à lucidez. Se tudo fosse exagero, a oração e a emenda não causariam dano. Se não fosse, poderiam salvar. Com essa serenidade, convém precisar o que foi sinalizado e distinguir os sinais que precedem o limiar que se aproxima. Foi sinalizado um acontecimento literal e universal. 3 dias de escuridão que não admitem metáfora. Antes desse limiar, haverá avisos precisos. O primeiro, uma cruz luminosa no céu, visível para todos, durante exatamente 7 minutos, em algum momento entre 15 e 20 de dezembro de 2025. Quando aparecer, restarão 7 dias para concluir o essencial. Sor Mary of the Cross, 67 anos, em Denver, narrou como a luz não feriu os olhos e os joelhos tocaram o chão por si só. Não foi espetáculo, foi chamado. O segundo aviso, um frio inexplicável de 24 horas, mesmo em regiões quentes. Não será meteorologia, mas um corte que atravessa ossos e consciência. O terceiro, a criação inquieta, pássaros emudecem, cães uivam por horas, gado recusa alimento, gatos desaparecem. A natureza reconhece o que o homem nega. O quarto, um grande estrondo global como 1000 trovões ao mesmo tempo. Não dará tempo para debates, será o toque que abre a porta da prova. Registre esses sinais como uma lista de vigilância na alma. Cruz de 7 minutos, frio de um dia, animais descompassados, trovão unânime. Não para alimentar o pânico, mas para afinar a atenção e a obediência. Se convergirem, não haverá margem para improvisar. Convém entender com sobriedade e firmeza o que acontecerá em cada dia e como manter a paz no meio do que é anunciado. Soará a 3ª hora da tarde, a hora em que o Senhor entregou o Espírito, e começará o primeiro dia. Uma escuridão incomparável à noite cobrirá a terra. Não haverá eletricidade, baterias ou geradores não responderão. Os relógios parecerão parar. Só queimarão as velas bentas nos lares onde a fé não é um adorno, mas alento. Ninguém cruze o limiar, ninguém abra uma cortina, ninguém gire uma chave por compaixão mal entendida. Ouvir-se-ão vozes familiares, súplicas que imitam uma mãe, um filho, um esposo. Não abra. Não dialogue com a mentira. Aos que habitam à sombra do Altíssimo, um escudo invisível o cercará. Em um exorcismo em Boston, em 30 de novembro, irrompeu uma confissão entre gritos. 3 dias para reclamar almas marcadas. Que essa advertência o torne um carvalho. Chegará o segundo dia com um frio que não nasce da atmosfera. Penetrará ossos e memórias, e os pensamentos serão campo de batalha. Serão provados o ânimo e a esperança. Insinuações de medo, de desespero, de fuga, dardos que empurram para a rendição. Não é abandono, é purificação, como fogo que refina o ouro para que brilhe o que é verdadeiro. Em Toronto, em 1º de dezembro, contou-se como um único círio bento e o murmúrio perseverante do rosário erguiam uma luz que não era de cera, mas de confiança. Lá fora, o mal batia sem poder entrar. O terceiro dia será decisivo. Cada alma verá seu interior com o olhar de Deus, não uma revisão de ideias, mas a verdade viva iluminando culpas e graças, feridas e misericórdias. Para quem vive em graça, será consolação e alegria sóbria, como se uma aurora nascesse por dentro. Para quem sempre adiou, surgirá um último limiar de arrependimento. Hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação.
e o pastor separará sem violência, mas sem erro, o trigo do joio. Por isso, convém ordenar a casa do coração e manter a paz com atitudes concretas, porque a fidelidade não se improvisa quando o vento sopra, prepara-se antes com humildade e propósito. Prepare-se sem alarde e com precisão, como quem unge uma porta antes da tempestade. Em casa, disponha um pequeno kit sagrado. Velas bentas de cera de abelha. 51%, tenha pelo menos 20, explicitamente abençoadas para este tempo. Água benta, 5 litros, para aspergir portas e janelas e para beber em pequenos goles quando a provação se intensificar. Alimentos não perecíveis para 7 dias, crucifixos, um por quarto e outro pessoal. Imagens da Virgem, do Sagrado Coração e de São Miguel voltadas para as entradas. Terços, um por pessoa. Bíblia e livros de orações, escapulário marrom. Não é superstição, é ordenar o visível para que a graça disponha o invisível. O essencial é o estado de graça. Não demore. Confissão antes de 31 de dezembro. No final de novembro, em Londres, durante a elevação do pão consagrado, um sacerdote ouviu interiormente: termina o tempo da misericórdia ordinária. Não é um portão do céu se fechando com força. É uma porta que se fecha suavemente para que despertemos e entremos agora. A partir de hoje, 20 de dezembro, realize a consagração do lar. Reze com fé, percorra cada cômodo com uma vela benta acesa, asperja discretamente com água benta cantos, molduras e soleiras e confie à Mãe aqueles que ali habitam. Comece o jejum no dia 21 de dezembro, quartas e sextas até o dia 31. Pão e água até às 15h. Depois, refeição simples, sem carne. Não é dieta, é quebrar escravidões para que o Espírito governe. Abrace a novena de emergência, 20 e 27 de dezembro. 3 terços diários, os 15 mistérios, 33. Pai Nossos em honra aos anos do Senhor, 7 Ave-Marias pelas dores de Maria, ladainhas e consagração aos Sagrados Corações. Persevere mesmo que o cansaço te ronde. A constância abre brechas de luz. Antes do dia 27, providencie sal exorcizado, óleo bentos, ramos de Domingo de Ramos, medalha milagrosa e imagem da Divina Misericórdia. Em Sydney, 2019, uma família cercada por ruídos e sombras durante uma tempestade traçou um humilde círculo de sal bento, rezando em voz baixa. A inquietação se quebrou como vidro. Com isso, a casa e a alma ficam alinhadas, mãos preparadas, coração sóbrio, lâmpada acesa. Agora, quando chegar a hora de sustentar a paz na provação, não faltará o necessário. Quando a escuridão cair, a oração será o fio tenso que une o céu à tua casa. Mantenha um ritmo constante. Cada invocação é uma brasa acesa. Cada silêncio oferecido é uma muralha. Repita com fé, sem pressa, como quem respira. Dia 1. Repetir a cada hora. Jesus, Salvador, Filho do Deus vivo, tende piedade de nós. Por tua paixão, teu sangue e tuas santas chagas, protege-nos do maligno. Maria, Mãe, cobre-nos com teu manto. São Miguel Arcanjo, defende-nos na batalha. Anjo da guarda, não me deixes só nem por um instante. Amém. Após a invocação, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Dia 2. Quando o medo ou o desespero atacar. Sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, em vós confio. Jesus, entrego-me a vós. Maria, sou todo teu. Faça-se em mim segundo tua palavra. Santos de Deus, intercedei por nós. Almas do purgatório, orai conosco. Amém. Acrescente: Jesus, Maria, amo-vos, salvai almas. E um salmo breve, lido em voz serena. Dia 3, em continuidade até o fim. Senhor Jesus, juiz dos vivos e dos mortos, tende piedade de mim, pecador. Reconheço minhas culpas e arrependo-me de todo o coração. Espírito Santo, ilumina minha consciência,
fortalece minha vontade, inflama meu coração. Santíssima Trindade, em vós confio. Kyrie eleison. Depois, ato de contrição e, se possível, um terço completo em família. Se desejar, prepare cartões com estas fórmulas para manter o ritmo comum. A perseverança abre caminho para a luz. Os pequenos são tesouro do céu e a mãe os acolhe com especial ternura. Menores de 7 anos ficam sob uma proteção singular se os pais permanecerem em graça. Mantenha-os sempre com você, sem deixá-los sozinhos. Abençoe sua testa com uma breve oração e evite detalhes que possam assustá-los. Uma medalhinha Bentos, ou o escapulário sobre o peito, e um beijo na cruz antes de dormir bastam para sua paz, para crianças de 7 a 15 anos. A chave é a oração e a reconciliação, um terço rezado diariamente em família e a confissão o mais breve possível. Que durmam junto aos pais durante 3 dias, sem telas, sem histórias sombrias, apenas cantos suaves e a palavra lida em voz serena. Ensine-lhes esta breve súplica ao menino Jesus. Menino Jesus, pequeno como eu, entrego-te meu coração. Guarda-me em tua luz e protege minha casa. Amém. Recorda-se em Los Angeles, 30 de novembro, o testemunho de uma menina de 6 anos. Falou de anjos com luzinhas que velariam pelos bons. Pegue essa imagem e coloque-a sob seu travesseiro. Menos discurso, mais abraço. Menos medo, mais fé. Assim, o lar se torna berço de confiança e muralha de oração. Multiplicaram-se 5 sinais que muitos reconhecem como eco de antigas advertências. Primeiro, a apostasia. Abençoam-se uniões contrárias à ordem criada. Relativiza-se a presença viva do Senhor. Discute-se a divindade de Cristo como se fosse mera opinião. Quando o altar vira palco, a fé esfria e o coração perde o rumo. Segundo, guerras e rumores, conflitos simultâneos, ameaças que roçam o nuclear, disputas por poder que incendeiam regiões inteiras. O barulho das armas abafa a voz dos pobres. Terceiro, pragas modernas, surto com cheiro de laboratório e campanhas sanitárias que, segundo denúncias, ferem mais do que curam. O corpo vira campo de disputa e negócio. Quarto, controle total, moedas digitais, biometria, crédito social, chips, a compra e venda atreladas a uma marca e a consciência pressionada por algoritmos. Quinto, o céu em sinais, auroras onde não deveriam aparecer, eclipses imprevistos, variações no campo magnético que inquietam os sábios. Um mosaico de testemunhos marca estas horas. Phoenix, 28 de novembro, o sol pareceu dançar. Dallas, 29, 27 religiosas sonharam com o mesmo calendário. Nova York, 1º de dezembro, uma voz na missa pediu preparo. Vancouver, 30, uma menina acordou pedindo velas de cera e confissão. Não se pede pânico, mas vigilância. Com tais sinais diante dos olhos, convém afinar a consciência e preparar a casa com sobriedade e propósito. Quando o limiar soar, reúna a família no cômodo mais interior, de preferência sem janelas. Cele discretamente portais e vãos com cera bentas, cubra as janelas com cobertores grossos e acenda velas benditas diante de um crucifixo e das imagens. Estabeleça uma ordem. Quem conduz o terço contínuo, quem lê salmos, quem cuida. Das velas, quem vigia para que ninguém abra. Baixem a voz, silenciem ruídos inúteis, deixem a casa respirar oração. Nas primeiras 6 horas, os golpes invisíveis se intensificarão. Vozes que imitam as suas, passos no corredor, rumores de catástrofes. Não abram nem uma fresta. Em Miami, 2018, uma família ouviu o grito de uma mãe suplicando lá fora. O pai quase cedeu, mas checou por telefone. Ela estava segura em outra cidade.
A artimanha foi descoberta. Não deixe seu coração negociar com a mentira. Na mesa, o mínimo: pão simples, algumas conservas, água benta misturada para sorbos serenos. Não cozinhem. Basta o que foi preparado. Se alguém adoecer, unção com óleo bento e comunhão espiritual com desejo humilde. Mantenha a higiene da alma. Revezem-se para guiar o terço, cantos suaves que elevem, salmos lidos com firmeza, breves testemunhos de fé para encorajar, proibidas discussões, uma única faísca abre brechas. Assim, a noite perde seu aguilhão e a casa torna-se fortaleza. Há erros que escancaram a casa da alma. Evite-os com firmeza. 1. Espiar pelas janelas. Mesmo que seja por um segundo, a curiosidade fere a razão e quebra a guarda. O olhar vira porta e o inimigo entra. Seu saldo é morte ou loucura. Feche, cubra, não dialogue com o que ruge lá fora. 2. Desprezar os sacramentais. Não são talismãs, são sinais que, unidos à fé, protegem e preparam a graça. Zombar do sal exorcizado. Da água benta ou do escapulário, deixam brechas por onde golpeiam ataques devastadores. Use-os com humildade e constância. 3. Guardar objetos amaldiçoados ou pecaminosos, amuletos, peças de ocultismo, pornografia, violência fetichizada, portais abertos na casa. Retire-os sem nostalgia. Melhor ainda, destrua-os com critério, após oração e bênção. O lar deve pertencer a Deus sem reservas. 4. Sair para resgatar quando a escuridão já começou. A caridade sem obediência é temeridade. Você morrerá na tentativa e não salvará ninguém. A ajuda é dada antes, com preparação, durante, com intercessão e cobertura espiritual. 5. Interromper a oração. O cansaço tenta aparar. Quando a oração cessa, o escudo cai. Mantenha o ritmo: rosário, salmos, jaculatórias, respiração orante, turnos e silêncios contemplativos. Humildade e obediência, chave dupla. Se cair, volte à oração, retome a ordem. Não olhe, não saia, não discuta, ore e confie. Persevere, e a noite perderá seu fio. Quando amanhecer após a prova, o mundo respirará como quem sai de águas profundas. O inimigo ficará acorrentado e a violência perderá sua linguagem. Não haverá guerras e as feridas que chamávamos incuráveis começarão a se fechar. A natureza será restaurada, rios claros, campos férteis, estações que não enganam. A vida se alongará com sobriedade e alegria, e o que inventamos, a técnica, deixará de servir à confusão para se colocar a serviço do bem. Não haverá orgulho de tribos rivais. Um só rebanho, um só pastor, corações reconciliados na mesma louvação. Os que permanecerem verão uma mudança interior, sabedoria infusa para escolher o que agrada a Deus, dons de cura para enfaixar memórias e corpos, imunidade frente ao que antes abatia, longevidade que não é capricho, mas tempo para amar. Haverá uma clareza interior que permitirá reconhecer a voz dos anjos como um sussurro de paz que orienta sem forçar. A oração será luz tangível e as casas, pequenos cenáculos onde se canta sem cansaço. Contou-se em Dublin a visão de um irmão, cidades de cristal que não ofuscam, jardins em flor perene, crianças que brincam junto a animais pacificados, anciãos rejuvenescidos que caminham sem pressa para templos sempre abertos, transbordantes de gratidão. Não é evasão, é promessa de uma terra que respira céu. Diante de tal horizonte, o coração compreende por que valia a pena vigiar, purificar-se e manter a lâmpada acesa até que a noite se renda. Quando a noite se retirar, começará o trabalho dos fiéis. Será preciso reconstruir templos, os de pedra, erguendo-os com beleza sóbria, e os do coração,
reconciliando comunidades e devolvendo a adoração ao centro. Será tempo de evangelizar com mansidão e fogo, instruindo os que se abrirão à fé com fome de verdade. É hora de curar traumas, ouvir, chorar com os que choram, orar e acompanhar até que a paz lance raízes. Haverá um chamado para repovoar a terra, famílias generosas, abertas à vida, lares como pequenos santuários, e serão necessários guardiões da memória, narrar com fidelidade o ocorrido, preservar sinais e lições para filhos e netos, formar corações firmes e limpos. Desse sim humilde nascerá a solidez do novo dia. Agora não espere outro aviso. Compartilhe hoje. Envie esta mensagem por WhatsApp, publique-a em suas redes, grave-a em USB para quem não tem internet. Faça-o com caridade e prudência, sem morbidez nem alarde. Um coração pode despertar por seu gesto simples. Inscreva-se e ative todas as notificações. Serão comunicados locais de refúgio de oração, orações específicas e atualizações necessárias. Mantenha o mesmo ritmo: receber, discernir, obedecer. Forme um pequeno grupo, família, amigos, irmãos da paróquia. Atribua tarefas, intercessão diária, logística doméstica, catequese básica para crianças e idosos, acompanhamento de doentes. Um grupo pequeno, unido e constante, vale mais que promessas dispersas. Hoje mesmo, concretize o essencial: velas de cera de abelha, água benta, lista breve de alimentos simples. Visite a paróquia e peça confissão esta semana. Se alguém precisar de ajuda para se aproximar, acompanhe-o com delicadeza. Consagre o lar e organize um horário de oração breve pela manhã e à noite. E, acima de tudo, paz no coração. Nada de pânico, nada de gritos, tudo com caridade. Guarde a língua dos rumores, cuide dos seus com serenidade, pratique obras discretas de misericórdia. Onde há ordem, oração e amor, a escuridão perde seu fio. Se sua mente resistir, não force a porta. A incredulidade não detém o que é, mas a humildade abre caminhos. Diga com simplicidade: Senhor, se isto é verdade, ajude-me a crer e a agir de acordo. Essa oração vale mais que 100 discussões. Prepara a alma e acalma o medo. Com os familiares não católicos, nada de pressão nem disputas. Oração e sacrifício silencioso, caridade concreta e um lar em paz. Convide-os a permanecer com você nesses dias. Ofereça-lhes um lugar de recolhimento, leitura serena, cantos suaves. O bem que você fizer por eles fala uma língua que todos entendem. Se alguém estiver em pecado mortal e não puder se confessar, que faça um ato de contrição perfeita com o firme propósito de se confessar o quanto antes. Oração breve. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de todos os meus pecados, porque vos ofendi, que sois sumamente bom. Proponho, com vossa graça, não pecar mais, confessar-me o quanto antes e cumprir a penitência. Amém. Sobre as velas corretas durante o evento, foi indicado: queimam sem se consumir rapidamente. Não produzem fumaça negra. Sua luz só é visível para os fiéis. Não se apagam nem diante de vento sobrenatural. Guarde-as com respeito, não como talismã, mas como sinal a serviço da fé que sustenta e protege. Ouça a voz que não fere, que sustenta. Meu filho, minha filha, eu estarei contigo. Quando a noite pesar, meu manto te cobrirá. Não temas. Quando te faltarem forças, tomarei tua mão. Quando o medo sussurrar, cantarei sobre teu coração. Não te escolhi por teus méritos, mas por amor. Permanece na graça e nada te arrebatará de meu amparo. A prova não é condenação, é purificação que prepara o nascimento de um mundo novo. Como o ouro no crisol, assim a alma. O que não é de Deus cai, e o que é verdadeiro resplandece.
Aceite este trabalho de misericórdia, ofereça suas feridas, perdoe sem exigir contas, guarde silêncio fecundo e acenda sua fé sem ostentação. Agora, receba a bênção com humilde confiança. Pai eterno, que nos criaste para a luz, abençoa esta casa e este coração. Jesus Cristo, sangue precioso, cobre-nos, livra-nos, sana-nos. Espírito Santo, ilumina a consciência, fortalece a vontade, acende o amor. Santa Maria, estende teu manto. São Miguel Arcanjo, defende-nos na batalha. Santos de Deus, intercedei por nós. Que esta bênção seja escudo contra todo mal, paz para os temerosos, esperança para os cansados. Amém, amém, amém. Permaneça um instante em silêncio. Deixe que a chama de uma vela lhe lembre a promessa. A noite se esgota e a aurora, que já palpita, não será arrebatada daqueles que velam com amor. Não adie o bem, não há tempo para a tibieza. Organize a casa, endireite o coração, prepare, haja, compartilhe. Se algo arde em seu interior, que seja a decisão. Hoje é o dia para velar, para reconciliar-se, para acender a lâmpada e sustentá-la por aqueles que ama. Caminhemos unidos. Família, paróquia, comunidade. Ninguém se salva sozinho. Dê as mãos aos seus. E também com aqueles que pensam diferente. Que a caridade seja nosso distintivo. Isto não é o fim. Diante de nós se abre o início de uma era gloriosa para aqueles que perseveram na fé e na obediência. Levantemos o coração com a aclamação que nos sustenta. Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! Viva a Igreja! Que este louvor seja escudo e norte enquanto aguardamos em paz. E agora, com esperança firme, Maranata. Contagem regressiva. 5 dias. Prontos? Termina o tempo de misericórdia para os distraídos. Começa o da justiça para a purificação. E para os eleitos, vitória assegurada. Mantenha a calma, permaneça em graça, seja luz para os outros. Assine, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com quem precisar.